E se fosse possível calcular a janela de tempo para o fim da era atual usando uma chave escondida na própria Bíblia, hoje a gente vai mergulhar numa teoria teológica fascinante que propõe exatamente isso. Bom, vamos começar por aquilo que quase todo mundo já ouviu falar. Essa passagem de Mateus parece bem clara, né? O dia e a hora exatos são um mistério. Ninguém sabe, somente o Pai. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A teoria que a gente está analisando parte de uma pergunta bem provocadora. O texto fala especificamente de dia e hora. Mas e se a proibição não se aplicasse ao ano? Será que existe uma brecha aí? É a partir dessa pergunta que a teoria realmente se desenvolve. A ideia central é que existe uma espécie de relógio divino nas entrelinhas das Escrituras. Uma chave que, segundo essa interpretação, permite decodificar um cronograma muito maior. E essa é a chave, o coração de toda a teoria. Esse versículo de 2 Pedro funciona como uma escala de conversão divina. Um dia, na perspectiva de Deus, seria equivalente a 1000 anos aqui para nós. Com essa régua em mãos, a proposta é começar a reler tudo. Ok, mas para entender como essa chave é usada, primeiro a gente precisa fazer uma distinção que é crucial para essa teoria. A ideia de que existem dois conceitos bem diferentes de tempo. De um lado, a gente tem o tempo Cronos. É o nosso tempo, o tempo do relógio, que passa segundo a segundo de forma linear. Do outro lado, existe o tempo Kairos. Esse é o tempo de Deus. E ele não é sobre duração, e sim sobre propósito. É o momento certo, a hora oportuna para algo acontecer. Toda a teoria se apoia nessa diferença. E a primeira grande aplicação dessa ideia vai lá para Gênesis, para o início de tudo. A teoria sugere que os 7 dias da criação não foram dias de 24 horas no tempo Cronos, mas sim 7 eras de propósito divino, 7 Kairos. Então, aqui vem o pulo do gato. O que acontece quando a gente pega aquela chave de um dia é como 1000 anos e aplica nesses dias da criação, que são Kairos. Bom, segundo a teoria, isso revela nada menos que um plano mestre para toda a história da humanidade. Primeiro, vamos só relembrar a visão tradicional, a criação como uma semana de 7 dias literais, uma sequência de eventos que a maioria de nós aprendeu desde criança. Agora, olha só a virada de chave que essa teoria propõe. Cada um daqueles dias da criação é reinterpretado, transformado num período de 1000 anos, usando aquela escala de 2 Pedro. De repente, a semana da criação vira um gigantesco projeto de 7000 anos. E aqui está o resumo da ópera. Os 6 dias de trabalho de Deus na criação seriam um espelho, um mapa para 6000 anos de trabalho e história humana. E o 7º dia, o sábado, o dia em que Deus descansou, bom, ele seria o mapa para um período final de 1000 anos de descanso na Terra, o que muita gente conhece como milênio. Certo? Se existe esse grande plano de 6000 anos, a pergunta que não quer calar é onde é que a gente está nessa linha do tempo? Para responder isso, a teoria parte para o cálculo. E como é que se calcula isso? A ferramenta principal são as genealogias da Bíblia, como aquela lista de nomes enorme que a gente vê em Lucas, que traça a linhagem de Jesus até Adão. A ideia é usar essa lista de quem gerou quem como uma espécie de régua para medir o tempo. Usando essa régua, a história humana é dividida em 2 grandes fases. A primeira vai de Adão até o nascimento de Jesus, o que, segundo os cálculos dessa fonte, daria aproximadamente 4000 anos. A segunda fase, claro, vai de Jesus até os dias de hoje, somando aí mais ou menos 2000 anos. E aqui a matemática é bem simples, mas o resultado é impactante. Somando os 2 períodos, 4000 anos antes de Cristo, mais 2000 anos depois, a gente chega num total de 6000 anos, exatamente o tempo de trabalho humano que o projeto da criação parecia indicar. Então, se a conta fecha, se os 6000 anos de trabalho da humanidade estão chegando ao fim, ou talvez já tenham até se completado, o que essa teoria sugere sobre o tempo em que a gente vive agora? A conclusão é direta. E vamos combinar, bem ousada. A teoria aponta que a humanidade pode ter chegado ao fim do 6º dia de trabalho e que, portanto, estaríamos exatamente no limiar, na véspera do grande 7º dia de descanso, aquele milênio de 1000 anos. No fim, tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a história não for apenas uma sucessão de eventos aleatórios, mas seguir um padrão divino, um projeto desenhado desde a criação, o que isso significa para o nosso presente? É uma ideia que, no mínimo, muda a forma como a gente olha para o tempo
e para o nosso lugar nele.